Olá, irmãos, tudo bem? Que alegria estar aqui com você novamente, podendo iniciar mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Sou muito grato ao Senhor, sou grato porque nós pudemos retomar os cultos presenciais, nós estamos conseguindo manter os cultos transmitidos também, isso tem sido muito legal, agradeço muito ao Senhor. Bom, antes de continuarmos, queria deixar alguns recados para você. O pastor Lucas, junto com os outros pastores e liderança, tem estudado a retomada dos grupos de estudo. Então, você que tem o desejo, você que quer participar de um grupo pequeno, um grupo de estudo, tá? Dê seu nome ao pastor Lucas, tá? Ele vai organizar, ele está montando os grupos, tá? Então, é o momento de você dizer, ver quando você consegue participar, tá? Então, dê o seu nome a ele, tá joia? Nós temos um outro item também, um outro ponto, que eu já coloquei algumas vezes. Você que colaborou lá com a reforma da igreja, nós fizemos uma campanha, algumas pessoas se comprometeram. Então, se você consegue continuar a contribuir, a participar, nós estamos fazendo isso para a estrutura da igreja. Nós fizemos algumas mudanças, alguns investimentos. Então, se você tem condição, continue conosco, continue colaborando, dando a sua quantia mensal. Isso vai ser muito bom. Nós precisamos disso nesse momento. Tá joia? E, para continuarmos agora, eu queria lembrar, né, em oração daqueles que precisam, que estão doentes, que estão passando por alguma dificuldade. Né? Não vou citar nomes aqui, pastor Lucas tem compartilhado em alguns grupos e nós sabemos alguns enfermos, né, que estão passando por dificuldade, outras com necessidades específicas, seja financeira, seja emocional. Então, queria orar com você nesse momento, tá? Para nós iniciarmos o nosso culto agora, pedindo também a direção do Senhor, tá joia? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, é com muita alegria que neste momento nós oramos ao Senhor, iniciando mais um culto, iniciando mais um encontro, ó Deus, onde nós vamos exaltar o Teu nome, nós vamos aprender da Tua palavra. Obrigado, ó Deus. É um motivo de grande alegria podermos ter esse culto transmitido, ter os cultos agora de volta presenciais. Nós somos gratos ao Senhor, confiamos que o Senhor está no controle em todos os momentos. Nós não perdemos, ó Pai, a confiança. Acreditamos, ó Pai, na Tua direção, acreditamos que o Senhor está à frente de tudo. Agora, Pai, de uma forma especial, queremos colocar, ó Deus, os enfermos, os doentes, ó Pai, diante do Teu altar de glória, pedindo ao Senhor, ó Pai, que estenda as Tuas mãos, que, ó Pai, esteja com eles, ó Pai, agindo, ó Pai, conforme a Tua vontade. E nós, como Teus filhos, ó Pai, pedimos realmente uma ação, ó Deus, especial sobre essas pessoas. Que o Senhor dê calma, dê paz, dê direção ao coração, ó Pai. E se assim for da Tua vontade, que haja cura, que haja libertação. Esteja, ó Pai, com essas pessoas. Oramos também por aqueles que estão necessitados, ó Pai, passando por alguma dificuldade. Que o Senhor dê força, renove o ânimo, ó Deus. Não deixe, ó Pai, que o desânimo ou a dificuldade específica que esteja passando seja algo, ó Pai, de desânimo, que a pessoa venha desanimar, mas que o Senhor alcance, ó Deus, e reanime o coração, ó Pai. Sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Confiamos, ó Pai, nos Seus preceitos, confiamos no Senhor. Esteja conosco, nos dê agora, ó Pai, um culto abençoado, direcionado por Ti, que tudo que façamos e que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tenha um bom culto.
querer tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As aras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Buscar o teu querer, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. O Senhor abriu o mar, o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que Deus é mais forte que a morte. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos lá. Três palmas. Vamos lá, louco.
Olá pessoal, tudo bem? Sei que para algumas pessoas pode parecer repetitivo, mas eu preciso colocar você em sintonia com aquilo que estamos fazendo, né? Algumas pessoas talvez não saibam e outras talvez até esqueceram, né? Porque que a gente cita sempre o título da série Minha Alma Anseia por Ti. Mas no final do mês de fevereiro de 2020, nós iniciamos uma sequência de estudos cujo objetivo era pregar pelo menos um texto de cada um dos 66 livros da Bíblia. Nós iniciamos com base em Esdras capítulo 7, verso 10, que diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então o objetivo era que a cada semana uma passagem de um novo livro da Bíblia fosse estudado. E então, em pouco mais de um ano, por ser 66 livros e termos 52 semanas, sabendo que nós juntaríamos alguns livros que são complementares, como o livro dos reis, das crônicas, então, um pouco mais de um ano, provavelmente no mês de abril de 2021, nós teríamos estudado pelo menos uma passagem de todos os livros da Bíblia. E nós estamos chegando nessa semana no 35º livro, já passamos então da metade, estamos de vento em popa aí para cumprir o nosso propósito, mesmo nesse tempo de pandemia, nós seguimos firmes no objetivo que estabelecemos no início do ano. Algumas vezes os pastores aqui, pastor Júnior, pastor Marcelo, pastor Kenneth e eu mesmo estudamos apenas a passagem. Outras vezes estudamos o livro todo, falamos de todo o contexto do livro. Em outras nós escolhemos um tema específico do livro. E hoje eu vou não vou dar muitos dados históricos, né? O meu objetivo hoje é me restringir a pequenas lições do contexto imediato da passagem e dar um pouco da percepção que eu tenho da vida e, mais especificamente, vou usar também a minha e a sua vida para extrair algumas lições aqui da passagem. Então o texto está em Isaías, capítulo de número 6. Vamos estudar o livro do profeta Isaías, a passagem do chamado de Isaías para uma missão que o Senhor lhe daria. Eu peço que você me acompanhe até o final para evitarmos alguns mal-entendidos que possam surgir. Então o objetivo é que você analise a argumentação até chegarmos no final. Como todos sabem, a vida é feita de um aprendizado constante, né? Nem todos estão dispostos a crescer e aprender, mas a cada manhã novas lições podem ser aprendidas, seja pelas lutas, pelos desafios, pelas vitórias e conquistas e bênçãos que o Senhor nos concede. Eu confesso que tenho aprendido o poder implacável do tempo sobre o vigor, né? Ao ler Eclesiastes, nós nos deparamos com algumas dessas verdades de que os dentes se fragilizam, as dores são cada vez mais parte da nossa rotina e tantas outras verdades ali expostas, né? Mas nós falaremos disso um pouco mais adiante. O texto aqui de Isaías capítulo 6 fala de algo ocorrido em algum momento do 8º século antes de Cristo. Possivelmente o ano era 740 antes de Cristo. O rei Uzias havia morrido depois de décadas de reinado e o profeta Isaías estava inserido num contexto de revolta ou de desprezo dos povos, e em especial do povo de Israel contra o Senhor. Parece que são mensagens repetitivas, mas os livros proféticos têm essa ênfase em muitos deles, né? O povo se revolta contra o Senhor, pode ser o povo de Israel ou qualquer outro povo, e então os profetas se levantam para denunciar esse comportamento. Mas não é isso que falaremos hoje, nós vamos falar especificamente do chamado de Isaías, só estou dando um pouco do contexto. Isaías então seria chamado para uma missão conforme era comum aos profetas. Eles eram porta-vozes do Senhor que anunciavam tanto o juízo quanto a esperança. Alguns detalhes desta passagem me chamaram a atenção, nós vamos ler daqui a pouco em cada um dos tópicos. Ao invés de ler duas vezes, vamos ler aos poucos a passagem, né? Eles me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês para que possamos refletir juntos sobre questões do nosso dia a dia. E o título do nosso estudo, da nossa mensagem é Entre o Terror e a Esperança. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de medo e satisfação, né? Um misto de medo e satisfação. Há quase 2 anos eu tive a oportunidade de visitar parques com aquelas famosas montanhas russas, rápidas, altas, com loopings. E eu havia decidido que iria conhecer os parques,
mas não faria uso desses brinquedos, porque o tempo já tinha passado, ia revirar minha cabeça, ia dar dor de cabeça, e eu não estava disposto a passar por esse tipo de experiência mais. No entanto, diante daquelas gigantes, um misto de medo e ousadia me fizeram dizer sim várias vezes àquela experiência. Foi algo assim incrível, Foi tão legal que até mesmo Viviane, que tem um pouco mais de medo do que eu, decidiram experimentar aquela sensação de frio na barriga e velocidade que vicia e encanta. Pode crer que valeu a pena, A confiança de sair vivo depois e a sensação de satisfação são incríveis. É demais, é algo maravilhoso. E aqueles que têm um pingo ainda de coragem, por favor, experimentem, É muito legal. Se estamos falando então de velocidade, frio na barriga, eu queria mudar o exemplo e impactar um pouco você. Falar sobre a mesma sensação de frio na barriga, de velocidade. Vamos pensar numa queda de um avião. Puxa, nós mudamos de um êxtase para um medo terrível. Velocidade, frio na barriga, com um ingrediente diferente. A possibilidade de sair vivo daquela situação é praticamente nula. Desespero, resignação, terror, um misto de sentimentos fazem parte provavelmente dessa experiência e daqueles que de alguma forma conseguiram extrair áudios ou até mesmo aqueles que saíram vivos, os raros que saíram vivos dessa experiência, narram esse misto de desespero, terror e também de resignação. Minutos num vácuo existencial até que tudo chegará ao fim. Por que eu fiz essas comparações? Isaías vai compartilhar conosco como foi a sua experiência de chamado e quais foram os sentimentos e percepções que teve. Por isso o título, Entre o Terror e a Esperança. Primeira coisa que e vocês vão entender por que eu usei esses exemplos. No versículo de número 1, ele diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Ele teve uma experiência com Deus que transformou a sua consciência. Eu sei que a teologia protestante não gosta muito da expressão experiência mística, pois de certa forma apontaria para algo relacionado a outras religiões. Mas a ideia aqui é falar de algo que transcende aquela religiosidade formal e racional. Isaías teve uma experiência não convencional com o Senhor. Eu sei que muitas pessoas falam de experiências com Deus hoje em dia, mas elas não têm a mínima noção do que de fato Isaías experimentou. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor que transcendeu os escritos e rituais. Jó, por exemplo, também teve um encontro com Deus de maneira diferente. Ele conhecia o Deus da religiosidade, e aqui não é nada pejorativo, mas o Deus das orações, das confissões, dos sacrifícios, tudo aquilo que envolvia algum tipo de ritual. Foi a experiência de Jó, a experiência de Abraão, a experiência de Moisés, a experiência de tantos homens na história de Israel. Mas, voltando para o exemplo de Jó, somente depois das lutas que ele enfrentou, ele pôde dizer que antes o conhecimento que ele tinha do Senhor era algo superficial. Mas, de repente, os olhos dele se abriram e ele pôde contemplar quem de fato é o Senhor. Eu fico a pensar que algumas das experiências de pessoas que dizem nos cultos estar tendo um momento com Deus, elas talvez não passem de experiências, e eu não estou aqui julgando, mas talvez muitas dessas experiências sejam experiências de êxtase circunstancial. Porque o que Isaías nos mostra, e nós vamos ver daqui a pouco, é que depois de uma experiência profunda com o Senhor, há uma sensação, há um misto de terror e alegria, e que muitas vezes não é aquilo que vemos de fato na nossa experiência visível com o Senhor nos nossos cultos. O que ele diz é que o Senhor estava assentado num alto e sublime trono. Ou seja, ele era o rei governando, ele tinha majestade. Ele diz também que a borda do seu manto enchia o templo, dando indícios de que Deus era tão grandioso
que somente as bordas de suas vestes é que enchiam o templo. Nós sabemos, pela palavra do Senhor, que ninguém poderia, de fato, se deparar com o que de fato é o Senhor, né? Mas a experiência de Isaías foi enxergar aquilo que Deus permitiu que ele enxergasse. Ultimamente, eu tenho manifestado uma certa dificuldade em enxergar literalmente, né? Há 2 semanas eu tenho usado óculos, né? O tempo passou e para algumas atividades eu preciso dessa ferramenta. Se alguém me pergunta o que está escrito num rótulo, eu fico aqui, né, tentando ajustar aqui a posição, falo, não, mas essas letras estão muito pequenas, mas na verdade foi a minha vista que não mais tem condições de enxergar. Então eu ponho o equipamento e dou uma olhada e leio com naturalidade. Da mesma forma, parece que algumas vezes nós tentamos colocar na cabeça das pessoas, ou nós mesmos tentamos entender o que de fato Deus está nos mostrando, mas nós precisamos de uma linguagem específica, né? Quando a gente vai para Paulo para o Novo Testamento, ele diz que só se discernem as coisas espirituais quem tem o Espírito. O que ele está dizendo é que para entendermos o que de fato é o Senhor, nós precisamos ter um encontro pessoal com Ele, de verdade, profundo, assim como Isaías teve. No caso dele, é uma experiência de chamado, mas qualquer experiência que nós tenhamos com Deus, no momento da conversão, no chamado, num dia de luta, num dia de bênçãos, é uma experiência que nós passamos a entender um pouquinho do Senhor, um pouco mais profundamente do Senhor. Não precisa ser uma experiência de enxergarmos a glória de Deus, né? Como muitos aqui afirmam, né? Hoje em dia tem livros falando sobre experiências de contato físico com o Senhor na igreja, né? Mas eu não estou caindo nesse exagero, né? E que a gente não pode julgar, mas que muito possivelmente não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos fala, nos revela nas Escrituras. Mas o que eu queria dizer para vocês é que somente quando de fato nós temos um encontro pessoal com o Senhor é que a nossa visão é impactada e a nossa consciência é transformada. Assim como uma criança que aprende uma língua, a língua do seu povo, né? Da mesma forma nós precisamos contemplar o Senhor em sua grandeza e majestade. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para nós enxergarmos quem de fato Ele é. Os versos 2 a 4 dizem o seguinte: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Inicialmente, o que nós vemos é uma mudança de consciência após um encontro pessoal do profeta com o Senhor. Ele compreendeu a grandeza e a majestade do Senhor como antes talvez ele nunca tivesse compreendido. E agora, essa experiência aqui que nós vamos falar aqui dos serafins, ele passa a ter uma consciência também da santidade do Senhor. Nos versos aqui, o profeta menciona a presença desses seres celestiais, os serafins, que estavam no entorno do trono. E 2 curiosidades precisam ser notadas aqui. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os rostos, com 2 os pés e com outras 2 eles voavam, né? Possivelmente, ao cobrir o rosto e os pés, eles estavam demonstrando respeito e reconhecimento de que era impossível contemplar a glória do Senhor. Respeito e submissão à grandeza do Senhor. E ao voarem, eles cantavam, eles falavam em alta voz sobre a santidade do Senhor. Então, eles estavam ali declarando para que o profeta visse que o Senhor não era somente grande, ele não somente era majestoso, mas ele era santo. A visão que Deus concedeu a Isaías revela muito daquilo que ele é em essência, porque ao entendermos esses atributos de Deus, nós passamos a ter consciência daquilo que de fato nós somos, conforme veremos daqui a pouco. Pensa comigo, por exemplo, quando uma criança se aproxima de um animal desconhecido. A tendência é que os pais, os responsáveis, tirem essa criança de perto do animal, porque nós entendemos que pode haver algum risco. Da mesma forma, quando ela se aproxima de um forno quente,
de um lugar alto. Nós temos consciência do risco, as crianças não. Da mesma forma acontece quando nós, como seres humanos, adultos, jovens ou com um nível de consciência legal, e não conseguimos contemplar quem de fato é o Senhor. Quando nós não contemplamos a grandeza, a majestade, a santidade de Deus, as nossas ações são ações irresponsáveis. A falta de noção do risco faz com que uma criança abuse. Da mesma forma, acontece aqui com Isaías. Ele teve uma experiência aterrorizante, tão impactante, que ele passou a ter noção real de quem era o Senhor. Eu entendo que às vezes também, talvez nos falte uma real noção da grandeza, da majestade e da santidade do Senhor. Talvez se soubéssemos de fato quem é Deus e quais são os seus planos para a nossa vida, possivelmente seríamos impactados de maneira diferente. Eu já tive momentos em minha jornada de fé em que o Senhor me surpreendeu, tanto para me abençoar quanto para me corrigir. E em ambas eu pude experimentar a grandeza do Senhor. E nós precisamos aprender a enxergar nas circunstâncias as lições que ele tem para nos ensinar. E talvez a principal lição que Isaías aprendeu e que nós precisamos aprender é ter a consciência da nossa própria insignificância. Olha o que diz o verso 5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como eu disse para vocês, vamos até o fim para que a gente tenha a visão completa da argumentação aqui do texto, ok? Então esse verso 5 é fundamental para o nosso estudo, pois nele vemos a atitude do profeta diante da grande revelação que recebeu do Senhor. Eu não sei se você já se sentiu incapaz, indigno, de mãos atadas diante de alguma situação ou algum desafio. Por exemplo, uma prova que você pega em mãos e não consegue preencher, um pedido do chefe que você sabe que não vai conseguir entregar, uma doença que te consome, um relacionamento que parece não ter mais jeito e você não sente mais forças para lutar, a falta de um emprego ou do dinheiro para se sustentar, se alimentar, alimentar sua família, a fraqueza do corpo, o desânimo da alma. Eu sei que talvez algumas dessas experiências você já passou. São experiências terríveis. Parece que nós estamos ali vivendo o nosso próprio livro de Eclesiastes. Se narrássemos um pouco da nossa fraqueza, nós faríamos como Salomão. Mas todas essas situações, apesar de serem difíceis e reais, elas são pequenas, não porque são suas, mas porque se compararmos com a experiência que Isaías passou, nós veríamos que não é que a sua dor seja menor, é que quando nós comparamos a grandeza de Deus e reconhecemos a nossa insignificância, talvez nós entrássemos em desespero, assim como Isaías entrou. Ele falou, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros e eu vi o Rei. Então a noção dele da grandeza de Deus realçou a própria insignificância. E recentemente eu comecei a pensar em mim mesmo, não para me amar cada vez mais, mas para enxergar quem de fato eu sou e como eu reagiria a alguém semelhante a mim. Deixa eu me explicar. Tudo começou em um dia quando eu parei para ouvir a minha voz, depois de uma conversa com alguns amigos. E vocês não têm noção como eu me senti uma pessoa desagradável. Foi uma sensação horrível. Eu sempre fui adepto de nos aceitarmos como somos, Mas eu entendi, a partir daquele momento, eu comecei a entender que deve haver um equilíbrio entre aquilo que nós somos, o que é imutável, que nos identifica, nos diferencia, daquilo que pode ser aperfeiçoado em nós. Condutas, inadequadas, não necessariamente pecaminosas, mas condutas inadequadas para o convívio social e até mesmo os nossos pecados. E eu comecei a me sentir um pouco mal, porque eu me percebi uma pessoa nem sempre agradável quanto eu achava que era. Eu me deparei então com diversos textos das Escrituras onde os servos do Senhor refletiram a respeito de si mesmo. E talvez, irmãos, a honestidade consigo mesmo tenha sido esquecida do nosso dia a dia.
mas ela é fundamental para a vida. Reconhecer a si mesmo, reconhecer aquilo que nós somos, como nós reagimos, como as pessoas nos veem. Não que a opinião das pessoas importe tanto assim, mas é fundamental que nós passemos a olhar no espelho e enxergar quem nós somos. Paulo, por exemplo, falou que era o pior dos pecadores. Ele disse que aquilo que ele queria fazer ele não conseguia, mas aquilo que ele não queria, aquilo que ele abominava era exatamente aquilo que ele fazia. Ele se julgava um homem miserável por conta dos seus pecados. Davi, por exemplo, pediu ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Jó, depois das suas lutas, admitiu que suas práticas eram superficiais diante do conhecimento de Deus. Isaías previu a própria morte, pois diante da grandeza do Senhor e da santidade de Deus, seus pecados e a sua insignificância saltaram aos seus olhos. Ele passou a enxergar a si mesmo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa consciência trouxe desespero ao profeta. Eu fico a pensar que talvez nos falte também essa consciência de profunda insignificância diante do Senhor. A imprevisibilidade da vida deveria nos fazer refletir sobre os caminhos que escolhemos, não para lamentarmos, mas para encontrarmos esperança, conforme veremos no próximo tópico. Versos 6 e 7 do capítulo 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Inicialmente, Isaías contempla a grandeza do Senhor, ele tem um encontro com o Senhor e a grandeza e a majestade do Senhor saltam aos seus olhos. Na sequência, ele contempla também a santidade de Deus e depois ele confronta tudo isso com a sua própria insignificância. Mas o texto ele continua e mostra que Isaías passa agora a ter a consciência da graça de Deus. Eu gosto sempre de ilustrar essa experiência com a figura de uma grande dívida, pois até mesmo o apóstolo Paulo utilizou essa figura, né? Imagine aquela dívida que te tira o sono, ou aquela que está se tornando impagável, que te incomoda de alguma forma. E um belo dia você acorda pela manhã, depois de uma noite mal dormida por conta das tribulações, por conta da dívida, né? Por conta, né? E você recebe uma ligação ou uma mensagem que diz o seguinte: sabe aquele boleto que te incomoda? Sabe aquela dívida, aquela promissória que te tira o sono? Então, segue quitação. Eu confesso que ainda não passei por uma experiência de ser endividado, mas já me deparei com pessoas que passaram por essa situação e que se consumiam internamente, pois não viam saída para sua dívida. A culpa que o profeta sentia diante da grandeza do Senhor é a mesma culpa que insiste em nos afastar do Senhor. Mas, segundo o texto, essa culpa foi removida de maneira graciosa, ou seja, sem o esforço do profeta. A figura mostra um dos serafins voando até o altar, usando um instrumento, uma tenaz, para tirar uma brasa do altar. Ele foi até o profeta, tocou a brasa nos seus lábios e disse: seus lábios estão puros a partir de agora. A consciência de terror da revelação do Senhor foi substituída por uma mensagem de esperança. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A presença do Senhor Jesus em nossas vidas restaura a nossa dignidade, nos purifica, remove a culpa, a vergonha e desfaz a acusação, toda acusação que insista em tirar o nosso sono. Sim, somos indignos e insignificantes se comparados ao Senhor, mas por um ato de graça exclusivo do Senhor, divino, nós somos então restaurados. O Salmo 51
né, que eu citei agora há pouco, onde a passagem diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que acho que é o verso número 10, se não me engano. No verso 17 diz: o sacrifício que deseja, Senhor, é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo hoje talvez tenham se distanciado tanto da sua vida com Deus que não se sintam mais dignas ou até mesmo dispostas a voltar aos pés do Senhor. Eu sei que o pecado, as lutas, a rotina consomem o nosso tempo, nossos recursos e a nossa disposição para vivermos para Cristo. Mas basta um coração quebrantado e humilde para que a graça inunde novamente a nossa vida, a sua vida, a minha vida e restaure a minha e a sua esperança. É isso que a passagem nos mostra. Um profeta angustiado, aterrorizado diante da revelação de quem era o Senhor e de quem Ele era, mas que encontra esperança por um ato gracioso do Senhor. E aí chegamos ao versículo de número 8, nosso último versículo. Isaías diz assim: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Muitas pessoas tentaram transformar a Bíblia em um livro puramente racional, mas ela não é. Tentaram transformar num livro de história, mas ela não é somente isso. A forma como o Senhor nos enxerga e age escapa à nossa própria forma de enxergar a vida. A nossa racionalidade é incapaz de compreender os planos revelados pelo Senhor plenamente, a não ser que passemos a enxergá-lo pelos olhos da fé, por olhos espirituais. No entanto, algumas coisas são objetivas. Quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, nós somos expostos à sua grandeza, majestade e santidade. Imediatamente nós percebemos a nossa insignificância e podemos até mesmo temer e ficarmos aterrorizados como o profeta. Não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de viver essa vida. Mas o mesmo Deus que se revela grande e poderoso, revela-se também um Deus gracioso, pronto a perdoar, a transformar a sua vida, assim como fez com Isaías. E diante dessa transformação graciosa que nos restaura a esperança, Ele nos faz um convite e nos comissiona de maneira irrecusável. Ou seja, Ele nos convida para fazermos parte desse exército, soldados em missão. Ele perguntou a Isaías: a quem enviarei? O tempo de Isaías era um tempo em que as pessoas se distanciavam do Senhor, tanto dos outros povos, das outras nações, como do próprio povo chamado povo de Deus. Isso é exatamente uma figura, uma pré-figura daquilo que acontece durante toda a história e acontece conosco hoje. Muitas pessoas que não conhecem o Senhor parece que vão cada vez mais para longe dele. E da mesma forma, aqueles que estavam próximos, se distanciam da mensagem. E nós somos chamados para fazer parte deste povo que age em reconciliação. Foi-nos dado o ministério da reconciliação. Isaías então respondeu: estou aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim, em outras passagens. E aí eu faço a pergunta: será que talvez o Senhor não esteja fazendo essa indagação a você? Onde estão os corações dispostos a obedecer? A servir como diáconos, como líderes, como professores, músicos, missionários, pastores, administradores e tantas outras áreas necessárias dentro do corpo de Cristo. Onde estão os servos dispostos a testemunharem a sua fé onde quer que caminharem, a colocar a mão no arado e não olhar para trás? Da mesma forma que nós enxergamos o tempo de Isaías, nós não podemos negligenciar o nosso tempo, a nossa missão. E eu queria encerrar com um momento para reflexão e aplicação. Talvez você esteja ainda no início da sua caminhada e precise entender a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Outros, talvez, estejam diante da grandeza do Senhor e precisam entender a graça de Deus. Outros ainda, após compreenderem a graça de Deus, talvez precisem entender a sua missão. Eu não sei quem é você, em qual estágio você está. Mas outros, mesmo cientes da sua missão,
talvez precisem voltar 3 casas, voltar ao primeiro ponto e relembrar-se da graça de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, para que não abandonem, não tirem as mãos do arado olhando para trás. A jornada de fé, irmãos, não é fácil. Em alguns momentos seremos expostos a grandes desafios, mas isso faz parte da vida. Ficaremos angustiados em alguns momentos. A vida do servo é uma vida de grandes desafios, assim como foi a vida do próprio Jesus. No entanto, o que nos diferencia, o que diferencia aqueles que estão no caminho de Cristo, de outras pessoas, é que o final da nossa jornada é um final de vitória garantida, é um caminho de esperança. Nós não temeremos mais nos depararmos com a grandeza do Senhor e com a santidade do Senhor, porque seremos transformados para essa nova vivência. Somente nele nós temos esperança verdadeira. Somente no Senhor o medo se transforma em alegria, o choro em celebração, o terror em esperança. A mesma graça que nos transforma é a graça que nos fortalece, nos capacita, nos guarda, sustenta e nos conduz até o dia final. A pergunta que o Senhor faz é: a quem enviarei? Para responder essa pergunta, reflita em que estágio você está na sua caminhada. Você ainda não entendeu a grandeza, a majestade e a santidade do Senhor? Eu hoje te apresentei. Basta que você abra o seu coração para Ele. Mesmo que você se depare com a sua própria insignificância. Porque, ao mesmo tempo que nós seremos destacados nessa insignificância se comparados ao Senhor, nós seremos agraciados por um Deus que vem ao encontro daquele que é fraco, como eu e você, e nos torna pessoas dignas, nos transforma, nos dá esperança, mas ao mesmo tempo nos dá uma missão. E nós precisamos nos engajar nessa missão antes que seja tarde demais. Não perca a oportunidade, não tire as mãos do arado, não olhe para trás. Se necessário for, volte a algumas casas, humildemente, e ore ao Senhor para que Ele reacenda dentro de você a consciência da grandeza, da majestade e da santidade do Senhor. Para que então você, reconhecendo a si mesmo, descanse na graça e se engaje na missão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos plenamente os teus planos. Mas sabemos, ó Pai, que há algo maravilhoso para nós, revelado na palavra, e que precisa ser diariamente destacado nos nossos corações e mentes. Ajuda-nos, ó Pai, a não perder a noção de quem Tu és. Ajuda-nos a não esquecermos de quem nós somos. Mas também, Senhor, ajuda-nos a aceitarmos a oferta da graça e nos engajarmos na missão. Nós oramos hoje, Pai, confiantes de que a Tua palavra, que é a verdade, nos desafia a um projeto que é muito maior do que nós, mas que nos dará um fim de paz, alegria e celebração na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.
silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. Tantos são os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada, têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio e uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele o tempo todo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações.